Fala aí, sejam bem-vindos a mais uma oficina de ilustração digital da Pixel Show. Meu nome é Fernando Nunes e hoje eu vou ensinar como colorir a arte no Illustrator. Lembrando que a aula anterior a gente passou pelo rascunho, pelo contorno e agora a gente vai colorir a arte. Vem comigo. Lembra que eu falei para você prestar atenção nos traços, para juntar eles, para que eles não fiquem desconectados? Então, é de suma importância esse detalhe, porque eles vão servir como um molde. A gente vai aplicar como se fosse um molde atrás de um quadrado branco por inteiro. Por exemplo, vem aqui ver. Eu vou criar um quadrado, um retângulo, na verdade, maior do que a caveira que a gente fez. Vou pintar ele de branco. Vou clicar com o botão direito, vir aqui em Arrange. Desculpa, tá em inglês aqui, mas eu não lembro como é a opção em português. Mas a ideia é que você jogue esse quadrado lá para trás. Você clica aqui em Send to Back ou simplesmente faz esse atalho que ele está pedindo, Ctrl Shift colchete para a esquerda. Ele vai jogar lá atrás, o contorno vai ficar na frente. Então a gente vai selecionar toda a arte, pode apertar Ctrl A se você quiser, ou Command A se você estiver usando o Mac. Você vai vir aqui numa opção Window ou Janela e Pathfinder. Pathfinder é essa opção independente da linguagem do Illustrator que você trabalha. Existe essa opção aqui, ó, chamada Divide. É aí que a gente vai entrar com aquele molde que a gente falou. Ó, por exemplo, aqui ó, eu tenho um quadrado branco, certo? E eu posso mudar ele da cor para a cor que eu quiser. Correto? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pintar, vou deixar azul. Vou até alterar um pouquinho esse azul. Deixar um ciano RGB. E vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos os elementos dessa camada com o Command A ou Ctrl A se você estiver usando Windows e apertar em Divide. Apertamos em Divide, o que vai acontecer? Ele simplesmente cortou o quadrado respeitando tudo aquilo que você desenhou na caveira. Então é por isso que eu falei que isso funciona como um molde. Eu vou arrastar essa janelinha aqui para cima porque eu vou usar bastante isso daqui. Na verdade, o meu processo utiliza bastante o Pathfinder. Vou deletar isso daqui que a gente não quer mais. E vou pintar as regiões. Ó, perceba que quando você, depois de dar o Pathfinder, ele fica tudo junto, né? O que eu costumo fazer? Eu costumo clicar com o botão direito e dar Ungroup. Ungroup ele vai desagrupar todos os elementos e você pode selecionar em alguma coisa específica. Selecionar alguma coisa específica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse azul, vou vir aqui, ó. É só uma questão de organização, tá? Isso daqui que eu faço. Quanto mais organizado você for nas suas camadas, melhor é para você fazer alguma alteração depois e tudo mais. Então eu vou vir aqui nessa opção, ó, Select Similar Objects. Selecionar objetos similares. Eu vou clicar nessa opção e vou selecionar todos que têm a mesma cor. Fill Color. Pronto, ele selecionou todos os objetos que têm a cor azul. Vou apertar Ctrl X, ele vai cortar as nossas cores da camada principal, da camada de contorno, e vou criar uma nova chamada Cores. Cor base, vai? Cor base. E vou apertar Command ou Ctrl F ou Command F se você estiver usando o Mac. De novo. Eu vou falar Command F ou Ctrl F e você se localiza aí, se identifica e usa conforme você quiser, para eu não ter que ficar falando Windows e Mac. Enfim. Então a gente tem, ó, separado a camada do contorno e a camada das cores. Eu vou pintar o olho da caveira de preto. Vou aumentar um pouquinho, que eu não estou conseguindo clicar. Eu vou pintar os olhos da caveira de preto. Ó, eu estou selecionando essa região, essa parte do olho. Com a tecla Shift eu vou selecionar mais uma. Por quê? Porque ela mantém a primeira seleção que eu fiz. Aí se eu clicar com o Shift de novo na outra, ele vai manter as outras seleções
e assim sucessivamente. Então vou pegar todas as regiões que devem ser preto e vou clicando com o Shift pressionado. Pronto. Pintamos as devidas regiões. Opa, faltou um narizinho. Bom, pintamos em todas as regiões. E agora é a etapa de fazer a sombra dessa caveira. Só recapitulando que o meu processo existem etapas e ela começa na construção do sketch, assim como a gente fez aqui na caveira, a digitalização, onde eu passo ela para o computador, o contorno, a cor base e agora a gente vai para a sombra. Tem mais coisas para frente, mas vamos focar na sombra. Como que eu faço a sombra? Eu vou deixar só a camada de cor base selecionado, aliás, habilitado, destrancado. Vou clicar em algum azul, qualquer elemento azul, fazer aquela opção de selecionar todos os objetos similares, apertar Ctrl C, criar uma camada em cima da cor base e colocar o nome como sombra. E vou apertar Ctrl F para ele colar no mesmo lugar. Porque se você apertar Ctrl V, ele vai colar de maneira bagunçada. Então se você apertar Ctrl F, ele vai colar exatamente no mesmo lugar. Você pode mudar de cor. Eu vou pegar, já que eu estou usando um azul para ser a cor base, eu vou pegar um outro azul mais escuro para ser a sombra. Cliquei em OK. Aí o que eu faço? Eu vou diminuir a opacidade dessa cor e com a ferramenta borracha eu vou apagando algumas regiões que eu acho que deve ser feito sombra ou alguma outra luz. Essa é uma das técnicas, mas eu vou mostrar outra. Vou desabilitar essa camada. E como que é a outra? Vamos voltar lá. Cor base. Eu vou selecionar a parte onde eu vou querer aplicar sombra. Aqui dentro da ferramenta borracha, eu vou segurar o clique e vir aqui na ferramenta faca. E na ferramenta faca, eu vou cortar, eu vou delimitar toda a região que eu acho que deve ter sombra. Mais ou menos aqui. Ó, o que eu fiz? Eu comecei cortando aqui, vim cortando e terminei aqui, né, nesse dente. Então, por exemplo, ó, eu cortei toda essa parte com a ferramenta faca, certo? Vou apertar Ctrl C, vou apertar Ctrl Z para ela voltar no formato original, que a gente tinha cortado, né? Então vou apertar Ctrl Z só para ela voltar no formato original. E vou criar uma nova camada de cor de sombra. Que o negócio vai ser o mesmo. A mesma etapa que eu falei. Vou até apagar essa camada para não confundir. Apaguei e vou apertar Ctrl F. Depois de ter cortado o shape que a gente tirou com a faca na cor base, a gente vai para camada de sombra e aperta Ctrl F para colar no mesmo lugar. Aí aqui você pode escolher alguma outra cor para ser a sombra. Vou colocar um magenta e diminuir a opacidade um pouquinho para ele mesclar com a cor de baixo. Aí eu acho que ficou bom. Bom, a gente está só com a sombra selecionada, a camada de sombra selecionada. Então na hora da gente selecionar a ferramenta borracha e começar a apagar alguns detalhes onde a gente acha interessante
colocar reflexos de luzes. Por exemplo, nas extremidades. Percebe que está apagando só a parte roxa, né? Por quê? Porque ela está exclusivamente com a camada habilitada. Todas as outras estão com a camada trancada, então não tem perigo de errar acidentalmente. Você vai adicionando os detalhes, vai apagando algumas extremidades para que tenha essa sensação de relevo. Eu acho que o outro lado está faltando um pouco dessa profundidade, desse estilo sombreado. Então eu vou destravar a cor base, pegar a ferramenta caneta e cortar um pouquinho mais aonde eu acho que deve ser preenchido com sombra. Bom, fiz um corte ali, vou selecionar o corte que eu fiz, os cortes que eu fiz, né? Apertar Ctrl C, voltar Ctrl Z até a parte, até o formato original dessa forma, que é ela não cortada, ir para a camada de sombra e apertar Ctrl F e fazer o mesmo sombreamento. Uma dica para você reaproveitar a sombra: depois que você colou a região recortada aqui, você pode pressionar a tecla I, que vai pegar o eyedropper, e clicar na sombra que você já tem. O que ele vai fazer? Ele vai roubar o estilo daquilo que você já criou. Essa parte ficou bem estranha, eu acho. Aqui. Pronto, melhorou. Agora eu vou fazer um detalhe aqui no canto. Aí já deu outra cara já, né? E a mesma coisa para os dentes. Eu acho que os dentes estão muito uniformes. Vou voltar aqui para a camada da cor base. Vou selecionar todos os dentes. Apertar Ctrl C, ir para a camada da sombra, Ctrl F para colar no mesmo lugar e roubar o estilo da sombra já aplicado. Depois é só vir apagando alguns cantinhos para dar a sensação de profundidade de novo. E beleza. Mas também nada impede de você já pegar o Blob Brush aqui, tá? Pegar o eyedropper, roubar o estilo, voltar pro Blob Brush e fazer os detalhes logo direto, sem precisar cortar, sem precisar copiar e colar, etc. Então você já pode desenhar diretamente na camada para fazer o sombreamento também. Existe um outro nível de sombreamento que eu gostaria de falar
para você aí de casa também. Essa etapa é o sombreamento. É um sombreamento intermediário em cima da cor base. Mas a gente pode também aplicar um sombreamento bem duro. A gente está usando, o que eu quero dizer? Essa sombra a gente pegou um rosa e diminuiu a opacidade por cima do azul. O sombreamento duro eu chamo de hard shadow. O que é? Ele consiste na mesma cor do contorno. Ele é a sombra mais extrema de todas. É a sombra que tem a intensidade mais forte. É o preto, é o 100% preto do negócio. Se você estiver usando o contorno da sua arte 100% preto, você deve fazer essa hard shadow também com essa cor. Então eu vou criar uma nova camada por cima da sombra, chamada sombra dura ou hard shadow. E o que é o hard shadow? É pegar as extremidades que estão com menos contato com a luz e aplicar o preto nela. Por exemplo, vou pegar a cor preta aqui. E eu vou começar a fazer formatos próximos ao nosso contorno, sempre respeitando a curvatura desses contornos. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho. E preencher esses formatos depois. Ó, eu fiz um traço muito nada a ver aqui, né? Se você ver, você fala, pô, o que o Fernando acabou de desenhar aí? Não dá pra entender nada. É o formato do hard shadow dele. Se eu pego aqui, se eu pego isso daqui que eu acabei de desenhar, lembre-se que tem que ter toda a certeza de que os contornos estão fechados. Aí você pode vir aqui em Object. Desculpa, você pode clicar com o botão direito e dar um Release Compound Path, que seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção. Ele já vai pintar de preto automaticamente. Aí o que fica aparecendo? Fica aparecendo que é um outro nível. Opa, eu tô confundindo o zoom aqui. Que é um outro nível de cor, um outro nível de sombra. Então isso dá uma profundidade muito mais interessante para o desenho. A gente pode fazer o mesmo conceito para o outro lado. Vou fazer um formato de... um formato de uma sombra aqui, mais ou menos. Voltar com ele. Sempre tentando seguir, respeitar as direções e os formatos de dentro de onde é essa sombra. Sempre seguir os formatos das formas básicas. Lembra que eu falei das formas básicas? Então, mais ou menos isso. Então já dá uma sensação de profundidade muito mais interessante. Fica muito mais charmosa e muito mais acabada, né, nossa caveira. Aqui eu posso colocar um outro nível de cor, porque ó, essa região dos olhos ela fica na frente, né, do maxilar. Então, o que eu faço? Tudo que fica na frente de outro objeto, eu aplico um pouquinho de sombra no objeto que está atrás também. Por exemplo, aqui, ó. É só você chegar, dar uma realçada no contorno preto aqui, que já vai dar uma sensação de que aquilo está mais profundo do que já é. Tá pegando forma e eu acredito muito que essa região está muito azul, muito uniforme, muito monótona. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a camada de sombra e fazer alguns outros detalhes.
Colorização feita, agora uma técnica bacana também é criar uma nova camada em cima da sombra dura ou de qualquer outra, mas tem que ter em mente que ela tem que ficar embaixo da camada do contorno. Pegar a cor da mesma cor base da caveira e adicionar tais detalhes também. Lógico que em cima da cor que não é o azul, porque senão você vai estar desenhando em cima e não vai ver saindo nada. Basicamente é isso. Vamos supor que você não esteja satisfeito com alguma cor em específico e você quer mudar, você pode usar muito bem aquela opção de selecionar os objetos similares. Por exemplo, eu aqui no contorno ou em qualquer outra arte minha, eu não gosto muito de usar o 100% black, o preto 100%. Eu sempre gosto de colocar uma corzinha a mais, uma simples tonalidade de rosa ou azul em cima do preto. Eu acho que fica bem legal. Então vou exemplificar aqui. Eu vou selecionar todos os objetos que tem o contorno preto, vou trocar para cor azul. Aí ele troca automaticamente. Eu gosto de deixar mais ou menos nesse esquema. Agora, se você quiser colocar um fundo, é só você criar uma nova camada, nomear ela para fundo ou background e desenhar um retangulão branco ou de qualquer outra cor que você preferir. Bom, apaga um pouquinho aqui, apaga um pouquinho ali, risca um detalhe de luz na esquerda, na direita e basicamente é isso. É isso, concluímos. Se você acha que está faltando alguma coisa, se você quiser adicionar, sei lá, uma flor, um planeta, um capacete, colocar alguma outra coisa dentro dessa ilustração, fique à vontade, a liberdade é totalmente válida, é sua arte, é seu trabalho, então eu espero que você até faça isso, que você tente outras coisas, mas que tenha em mente esse processo, que para você construir alguma coisa você tem que passar por tudo isso para chegar no resultado final. Mas não acabou por aí não, a gente tem a próxima aula e na próxima aula eu vou ensinar como montar um portfólio, como apresentar essa caveira. Tá, isso aqui é um projeto pessoal, acabei de desenhar a caveira, mas o que eu posso fazer com ela? Então na próxima aula eu vou ensinar o que a gente vai fazer com ela. Fica por aí, hein?